4 ali, Santander começou a colocar alguns lotes. É importante ver o seguinte. O importante é ver o seguinte, Santander ele é o maior comprador do dia. Santander ele é um dos 14 dealers do Banco Central. Ele é um dos 14 dealers do Banco Central. E esses dealers do Banco Central, eles têm um peso muito maior no mercado. O mercado ele vai movimentar, por exemplo, se uma Merrill Lynch, Credit Suisse, Santander colocar 100 contratos de agressão em uma certa faixa de preço, ele vai ter um impacto muito maior do que a XP, Genial, Orama colocar 500 contratos, 5 vezes mais contratos em alguma região de preço, porque esses players não são dealers do Banco Central. Então isso é um ponto importante a se destacar. E aí, como que eu faço para saber quais são os dealers do Banco Central? Quando você abre aqui, quando você vai no Banco Central, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, rapidinho para mostrar para vocês, dealers do Banco Central. Você entra aqui para ver a relação de dealers que troca todo ano. No máximo são 14, mas pode ser no mínimo 12. Você coloca o mês, o ano e pesquisa. Quando você coloca dealers do Banco Central, para mostrar rapidinho para vocês, exibe uma lista de 14 players. Então, esses 14 players eles têm um impacto muito maior aí na Bolsa Brasileira. Santander, Citibank, Itaú, Safra, JP Morgan, etc. Então, tem essa lista aqui completa. Então, alguns dealers têm um peso maior que os outros. Isso é um assunto que é mais longo aí, mas o que eu quero explicar é o seguinte: cada dealer tem um impacto diferente. Só que esses 14 já têm um impacto muito maior do que os outros que não são dealers todos juntos. Então, quando forma um ajuste às 4 horas, quando forma a PETAX ou qualquer outra operação pontual, esses dealers, a movimentação do mercado vai ser de acordo com os dealers que estão operando, desses 14. Quando o mercado entra em leilão. Então, qual que é a real qual que é a real intenção desses dealers? Dar maior liquidez para o mercado e tentar jogar o dólar para o preço mais justo possível do dia. Então, eu sempre analiso isso aí. Renovação anual. Mas sobre os dealers são isso que eu comentei com vocês. Se a gente for observar aqui agora, o Santander ele é o maior comprado no cheio e no mini. Ele está comprado em ambos ali. No cheio ele está comprado no 59, no mini ele está comprado no 48. Então, em ambos os casos, ele está um pouco para trás. Quando que acontece o stop desse player ali? Normalmente, quando o preço está muito distante da Petax final, que hoje está lá próximo dos 50, quando o preço está muito distante da Petax final, normalmente o stop de um player que está operando, que é um dealer de mercado que está operando, acontece acima de 20 pontos. Quando o preço está muito próximo à Petax, normalmente o stop desse player vai acontecer entre 10 a 15 pontos. Então, essa é a regra geral. Então, eu sempre fico de olho no saldo desses players para ver se há uma possibilidade de stop ou não. Beleza, galera? Por enquanto, a gente vai seguindo aqui, observando o mercado como um todo, para ver se tem alguma oportunidade. Por enquanto, não tem o que fazer. E aguardar, né? Aguardar. Pullback, existe algumas formas. Deixa eu mostrar aqui. Pullbacks, existem algumas formas para pullback, que é o seguinte. Voltar aqui. Primeiro a gente tem que definir qual que é a direção do dólar, é, qual que é a direção do dólar aí nos últimos minutos, né? Então, se decidir a direção do dólar, e você consegue entender onde é o pullback. Então, vamos supor que aqui a gente está vindo o dólar, ele vem nas últimos 30, uma hora, 30 minutos, uma hora, ele vem de cima para baixo. Então, ele vem descendo, beleza. O dólar vem descendo, você sabe que a tendência é de queda, então você já tem primeira análise ali, que é a tendência de queda. O segundo ponto é você definir o range. Eu estou explicando a forma mais fácil. O range aqui, que ele trabalhou nos últimos 5 minutos. Então, você definiu o range. Aí, definindo esse range, você vai ter que detectar quais as faixas de preço teve mais agressão a favor da tendência que ele vem seguindo. Então, eu tive muito mais
agressão vendedora a favor da tendência que é de queda, né? Ele vem caindo. Então, sendo que iniciou essa agressão, eu vou mostrar para vocês aqui, essa agressão ela iniciou exatamente no 34,5, ó. 34,5 foi onde iniciou a agressão vendedora. Então, tranquilo, né? 34,5 iniciou a agressão vendedora e ele veio descendo até o 32. Então, é uma faixa aqui que a agressão vendedora foi superior à agressão compradora. Acima disso, só o 35 e 35,5. Então, o que eu falo que é um pullback mais simples possível, que é fácil de operar? É o seguinte, quando o preço ele voltar, ele está aqui em 33, e voltar para onde iniciou essa agressão, que foi o 34,5, aqui seria o pullback. Se ele tocar aqui e essa agressão está um pouco grande aquilo ali, deixa eu diminuir, e essa agressão aqui aumentar no 34,5 vendedora, continuar sendo agressão de venda e aumentar e o preço não romper nem meio ponto para cima, aqui é a região de pullback. Então aqui seria a venda buscando o alvo lá embaixo novamente. Então esse é o primeiro ponto aí de pullback, que eu acho mais fácil. Você vai ter que detectar no range do saldo de agressão, tanto do mini quanto do cheio, onde que é o divisor ali de águas, né? Então, se veio uma sequência de agressão vendedora e depois começa a sequência de agressão compradora, ali vai ser o divisor de águas da operação. Então, é um dos pullbacks mais fáceis de analisar. É claro que existem outros pullbacks aí que envolvem o movimento dos market makers, mas esse é um dos pontos aí mais fáceis para identificar pullback. Só fazendo isso aí você vai ter uma performance um pouco melhor operacional, né? Então, agressão. Agressão. Quem tá ligando aqui? Agressão perdão, galera, que eu fui ler uma mensagem aqui. Agressão é o que movimenta o mercado, né? E não lote, ordem limitada, ordem que o player coloca ali para defender o preço. Então, só agressão. Por isso que eu tenho que olhar o saldo de agressão para fazer operações de pullback ou não. Então, esse é um ponto mais fácil para análise. Então, para entender se o player tá trocando os lotes ou não, para entender isso aí, você tem que realmente acompanhar o track record, acompanhar o histórico de movimentação dos players. Uma coisa que é característica, principalmente de dealers de mercado, é a manutenção de posição durante o pregão. Durante, pelo menos, a última Petax, há uma manutenção de posição muito forte. Então, isso é importante. Se você pegar ferramentas e colocar aqui Times and Trades e você clicar aqui com o botão, clicar com o botão direito abas e colocar aqui evolução do tempo e de novo gráfico e mostrar somente gráfico, você consegue ver a evolução do tempo de todos os players. Então, uma característica importante de dealers de mercado é manter a posição que se iniciou no início do mercado até o final. Quando houver um stop grande e essa posição ser alterada, aí é a hora de você tentar mudar também seu operacional. Então, o que acontece? Se a gente for ver aqui, ó, o BS continua vendido desde o início, mas a gente vai falar de BTG aqui. Começou vendido e está vendido até agora, está aumentando o saldo dela. Santander é a mesma coisa. Então a gente consegue ver exatamente o Santander no caso de compra, né? Ele começou a comprar e está continuando comprado. Então você consegue ver essa manutenção. Se você pegar dias que não tiver essa manutenção de posição, são dias mais confusos, que geram um pouco mais de volatilidade de mercado e acontece muito mais stops de players ali. Acontece stop o tempo todo. Então, é fácil pegar essas operações de stop também, que você vai ver que há alteração de posição de um determinado player. Então, analisar isso aí. Eu olho a evolução do tempo em alguns casos aí, mas aqui eu estou mostrando só para você entender no contexto geral. Eu já adaptei o meu olhar para a cada 5 minutos olhar aqui no saldo dos players, mas a evolução do tempo, para quem tem tela a mais e consegue colocar do lado, pode ser que facilite também. Essa dúvida em relação a posicionamento dos players vai ser o seguinte: às vezes você encontra um player que está posicionado na compra, no cheio, e
tá posicionado na venda no mini. Tá diferente ali nas posições desse player. E aí, você vai ter um pouco mais de dificuldade de saber realmente qual a intenção daquele player. Quando ele está posicionado para o mesmo lado, facilita bastante, igual o Santander, o próprio Morgan Stanley. Quem estava na sala mais cedo, a gente pegou uma operação na máxima de venda por conta da ordem iceberg do Morgan Stanley. Quem estava na sala hoje vai lembrar. Foi uma operação que deu 20 pontos aí de queda, eu acho, por conta do Morgan Stanley. E está posicionado do mesmo lado. Então, facilita esses tipos de entrada. Quando o player está posicionado em posições diferentes, no mini e no cheio, aí você vai ter que utilizar mais a sua análise crítica. O que é essa análise crítica? É o seguinte: se esse player for um player de pessoa física, XP, Orama, Rico, players de corretora, não tem tanto sentido você seguir o saldo do mini. O que acontece? O saldo do mini tem muita gente operando como pessoa física. Eu, você, outras pessoas que têm contas na corretora operam. E esse saldo inclui todo mundo. Inclui todo mundo. Então, não faz sentido você analisar saldo do mini para play de pessoa física. Quando é play grande, institucional, tesouraria, etc., você vai ter que fazer um cálculo que é bem simples. Normalmente, se eu tenho 1.000 contratos do Santander comprado no cheio, para ser superior no mini, esses 1.000 contratos do cheio do Santander, tem que ser pelo menos 5.000 contratos do mini vendidos ali no mini para ser superior. Então, se eu tenho 1.000 contratos do Santander comprado no cheio e 6.000 no mini, o mini é superior ao cheio. Então, eu estou analisando muito mais essa posição desse play que está no mini ali. Só que você tem que fazer essa base aí, porque o cheio tem mais relevância. E também, logicamente, avaliar o médio de ambos, porque se o médio está parecido no mini e no cheio, no, tanto na compra quanto na venda, então o preço ele tende a ficar mais parado naquela região. Então é basicamente isso. Eu tento, assim, tem muita informação mesmo. Eu até não cobro as pessoas que têm certa dificuldade de pegar algumas coisas, porque há muita informação mesmo. Para você ter ideia, dos 1.200 livros que eu li, foi 800 livros só sobre tesourarias e mercado financeiro. Então, eu acabei em 10 anos pegando muita coisa. Qualquer dia eu mostro os livros que eu tenho. Eu tenho um pouco aqui, um pouco nos Estados Unidos, um pouco em outra casa que eu tenho. Então, eu sempre tô lendo, sempre estou estudando tesouraria nesses 10 anos. Então, acabou facilitando muito nas análises, né? Mas é que conhecimento, né? Buscar, ter paciência, pensar a longo prazo, reinvestir o que ganha, tudo isso aí conta muito, né? A hora de entrada, você vai ter que sempre, antes de tentar entrar porque você viu algo de imediato, você vai ter que monitorar os possíveis alvos operacionais. Então, por exemplo, a gente viu. Para operar ajuste é um exemplo clássico. A gente vê o alvo primeiro para depois tentar achar operações de compra ou venda para buscar esse alvo. Aqui é a mesma coisa. Primeiro, eu tento encontrar uma possível defesa. Vamos supor que eu encontrei uma defesa no 33, porque eu vi que o Bradesco estava renovando no 33 aqui com ordens menores. Então, eu observei isso. Então, o preço foi e voltou no 33. Foi consumindo lote do Bradesco, consumindo e não rompeu. Beleza. Nesse momento que eu vi que teve essa renovação de Bradesco, eu vou ter que analisar exatamente o saldo desse player para ver se ele vem aumentando a mão ou não. E aí eu vou ter que, em contraparte, analisar o Times and Trades, porque esse Times and Trades é onde mostra realmente as agressões de mercado. Então eu vou ter que analisar o Times and Trades com o saldo de agressões do Superdom. Então, no momento que tem uma absorção, tem uma defesa ou algo do tipo, eu vou ter que assimilar tudo isso aí com agressão repentina no Times and Trades. Então, via absorção, no 33, posiciono meu mouse acima de onde teve absorção, meio ponto pelo menos para cima, e assim que eu ver esse aumento de agressão, tanto no saldo de agressão quanto no Times and Trades, eu vou entrar junto. Então é isso que eu tento fazer. Tentar ser o mais rápido possível para tentar pegar uma agressão repentina. Mas eu vou ter que, logicamente, observar qual player que está agredindo, né?
se é um player que faz total sentido para mim seguir, ou se é um player que é mais um player mais fraco, né? Player de pessoa física. O volume at market é usado justamente para você detectar o volume de mercado somando de onde o preço está até um determinado ponto, tanto para cima quanto para baixo. E também para detectar renovação de fila em várias faixas de preço. Renovação de fila diária. Então, o preço está próximo de uma mínima. Ó, observa aqui que eu vou mostrar para vocês. Preço está próximo de uma mínima. O que que eu vou olhar? Eu vou olhar bastante esse volume at market. Então, tem o volume at market aqui. Eu vou observar se o preço, vamos supor que ele está próximo, vamos supor que aqui é a mínima, né? No 34, é a mínima. 5 pontos para baixo, eu tenho exatamente a quantidade de lotes somadas, lotes de compra, de intenção de compra que estão apregoados no book, eu tenho um somatório geral de 5 pontos para baixo. Eu posso fazer um filtro para colocar em uma quantidade de faixas de preço maior ou menor. Mas eu coloquei 5 pontos para baixo e 5 pontos para cima. 5 pontos para cima, eu tenho 975 contratos ali de compra. Opa, acho que a minha câmera está atrapalhando aí. Deixa eu voltar aqui para baixo. Deixa eu tirar a câmera. Não, deixa eu puxar aqui o volume market para aqui, ó, para o cantinho aí dá para ver melhor. Então, eu tenho exatamente esse somatório geral. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Para cima eu tenho 1010, para baixo eu tenho 1100. Significa que o volume para baixo está maior. Beleza, isso aí para rompimento faz mais sentido para mim. Porque se eu tenho. O preço está descendo, está com tendência de queda. E eu tenho um volume financeiro com intenção de compra muito maior para baixo do que para cima, isso faz com que o mercado e os players que estão jogando o preço para baixo tenham uma sede muito maior de agredir porque eles enxergam a liquidez grande para baixo. Então, elimina o risco do player que quer agredir de agredir no mercado vazio e ficar com médio muito ruim. Então, para o player, para o mercado com muita tendência e um player que realmente quer jogar o preço para baixo, ele vai agredir justamente quando a liquidez de compra é superior à venda. E vice-versa. Serve tanto para máxima quanto para mínima quanto para pontos importantes como ajuste VWAP e abertura. E outros pontos técnicos que a gente analisa durante o mercado. Então, volume at market serve principalmente para isso, mas eu posso olhar também renovação de fila, que está aqui, ó, renovação de fila. Eu tenho exatamente a renovação de lotes diárias, juntando agressão com lote limitada em todas as faixas de preço. Então, eu tenho um conjunto de informações que vai me dar uma certeza muito maior de entrar naquele rompimento ou não. Isso eu estou falando da parte mais simples operacional, analisando o volume at market. Eu analiso outras coisas, como volume financeiro, volume de negócios, volume de agressão, mas essa é a parte mais básica que você deve prestar atenção. Todo dia que estiver próximo de uma máxima mínima, presta atenção na quantidade de lotes que ficam tanto para cima quanto para baixo para pegar as operações. Beleza, galera? Beleza. Eu vou encerrar por aqui. Mercado parado, poucas oportunidades operacionais. Não é a mesma coisa de que operar de manhã, né? Mas a gente pelo menos tirou algumas dúvidas, mostrei um pouco o contexto geral de leitura de fita. Quem tiver a oportunidade de um dia, vai estudar dentro de uma tesouraria, porque tem uma gama de informações que não é liberada para o público, né? Você não encontra conteúdos desse tipo na internet, no YouTube. Você não encontra. Só quem conviveu em tesouraria, só quem entende toda essa movimentação de, de players que fazem hedge, que estão protegendo a operação, é quem conviveu. Então, por isso que eu falo aqui, estudem o conteúdo e tirem o máximo de dúvidas possíveis que eu posso sanar qualquer dúvida possível que você tiver. Por mais que você ache que seja complexa ou não, eu estou aqui para isso, beleza? Fico por aqui. Curta o vídeo, comenta, assista novamente, eu vou deixar gravado e obrigado mais uma vez, galera.